Vamos estar falando agora sobre esse serviço que a empresa Heroku funciona, ou Heroku. Ela é uma empresa que fornece uma plataforma como serviço na nuvem, né? Então você vai poder fazer deploy dos seus serviços inicialmente sem precisar se preocupar tanto com configurações, tá? Principalmente de hardware. Você só precisa focar na aplicação e nos componentes necessários. Então nesse caso aqui, nós vamos estar subindo aí um banco de dados do Postgre. A gente vai estar criando o banco de dados do Postgre no Heroku e com isso a gente vai poder estar fazendo nossos create table, nossos insert, nossos update, nossos select, nossos delete, tudo em cima desse banco de dados que foi criado não localmente, mas sim no serviço que a Heroku fornece. E no caso do Postgre, ele é um serviço gratuito. A gente consegue aí criar gratuitamente um banco de dados para que a gente possa fazer alguns testes e até utilizar nas nossas aplicações aí dentro do Instituto Federal. É acessar em qualquer navegador o site do Heroku, que é simplesmente heroku.com. Então vocês devem fazer aí o sign up, ou seja, criar uma conta nova dentro desse serviço. Essa conta ela é gratuita. Após você fazer todo o trâmite de criação de conta, vocês podem estar fazendo login para que vocês consigam acessar o dashboard do Heroku e visualizar todos os serviços disponíveis. No caso, se vocês estiverem acessando pela primeira vez, ele vai pedir para que você aceite os termos de serviço. Então você apenas faz o accept e aí então você está aí na página inicial do serviço. Board carregado, nós já podemos estar criando o nosso serviço. Aqui eu já tenho um serviço que eu criei para utilizar em uma das minhas aulas, mas nosso objetivo é criar um novo serviço. Então eu venho aqui em New, depois em Create New App. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o nome para o nosso app. Então eu vou colocar aqui, ó, SCT IFMS 2020. Ele vai colocar para a gente como available. A região podemos colocar como Estados Unidos e não precisamos adicionar nenhum pipeline por enquanto. Vamos clicar em Create App e aí ele vai criar para a gente aí nosso app, nosso serviço. No nosso caso, a gente não vai colocar o pipeline porque nós não vamos conectar nesse exemplo no GitHub. Então a gente vai vir aqui agora em Overview, certo? Então depois que foi criado o serviço, nós temos que clicar aqui, ó, em Overview. Então aqui na tela de Overview, nós vamos estar adicionando o Postgre a essa aplicação que nós acabamos de criar. Então eu preciso clicar aqui nessa parte, Configure Add-ons. Ao clicar aqui, a gente precisa pesquisar qual é a aplicação que nós queremos adicionar. No nosso caso, é o Postgre, é o banco de dados. Então, eu clico aqui, ó, em Heroku Postgres, onde eu pesquisei. Então, ele vai falar, ó, deseja colocar o Heroku Postgre no seu app SCT IFMS 2020? E olha só, eu posso selecionar os planos. Só que eu vou selecionar o plano desenvolvedor gratuito. Então eu dou um submit nessa minha ordem. Ele vai fazer toda a organização, todo o cadastro e vai adicionar aí o banco de dados na nossa aplicação. Research na área de recursos, agora eu tenho o nosso recurso do banco de dados Heroku Postgre. Podemos clicar nesse link aqui que vai abrir uma nova aba no nosso navegador com todas as informações referente a esse banco de dados. Todas as informações que foram criadas para a gente poder estar utilizando esse banco de dados. Então aqui está as informações do nosso banco de dados. Onde que a gente precisa chegar para poder utilizar esse banco de dados? Nós precisamos vir aqui dentro
desse nosso banco de dados na aba Settings. Na aba Settings vai ter a opção de link para você ver as credenciais para poder fazer a conexão com esse banco de dados. Então nós vamos clicar em View Credentials. E aqui está todas as informações que nós vamos utilizar para poder ter acesso a esse banco de dados e executar os nossos scripts de create, de select, insert, update e delete. Com essas informações nas mãos visualizando, eu consigo agora acessar o meu banco de dados. Então, primeiramente, eu vou mostrar um exemplo de uma aplicação Java para como acessar esse banco de dados. Então, eu tenho aqui ó, o meu host, eu tenho o meu banco de dados, o nome do meu banco de dados, o usuário que acessa esse banco de dados, a porta padrão do Postgre e eu tenho a senha para acessar esse banco. Tá? Vamos lá. Eu vou aqui abrir uma aplicação Java Desktop, onde eu tenho aqui uma fábrica de conexões. Vamos olhar primeiro aqui nesse exemplo. Esse exemplo, ele acessa um MySQL. Só que olha só, ele acessa localmente, ou seja, eu tenho esse MySQL instalado na minha máquina. Estou acessando localmente. Esse é o host, tá? LP3 é o nome do meu database, o nome do meu banco de dados. Root é o meu usuário e root é a senha. Então essas informações, elas estão aqui, só que com outros nomes. Porque agora eu não vou mais acessar localmente na minha máquina. Eu preciso de uma conexão com a internet para acessar esse banco de dados lá na nuvem, né, no serviço que nós criamos. Então eu tenho aqui agora uma fábrica de conexões para acessar o Postgre. Então eu tenho aqui ó, o meu host, que é aonde ele vai fazer a conexão. Eu tenho qual banco de dados, o nome do meu database, eu tenho o meu usuário e eu tenho uma senha, tá? Essas informações estão todas aqui na página de credenciais que a gente já conseguiu acessar dentro do Heroku. A gente pode estar utilizando essas credenciais dentro de uma aplicação, seja ela em Java, PHP, em Python, como for. Mas precisamos dessas credenciais. Só que também podemos estar utilizando algum aplicativo gráfico para poder acessar esse banco de dados. No exemplo que eu vou estar fazendo aqui, utilizando, eu vou utilizar o programa chamado The Beaver, que ele é uma aplicação onde eu consigo acessar vários bancos de dados de várias empresas diferentes. Então o que eu vou fazer? É exatamente como nós fizemos lá na aplicação. Nós precisamos criar a conexão com esse banco de dados utilizando aquelas credenciais. Então eu vou vir aqui ó, e falar que eu quero criar um banco de dados, aqui, ó, um acesso ao banco de dados do Postgre. Após eu fazer isso, ele me pede essas informações. E essas informações aqui estão exatamente lá nas credenciais. Por exemplo, host. Qual é o nosso host? O nosso host é esse cara aqui, ó. Então eu vou copiar e vou colar aqui. A porta é a porta padrão, então a gente não precisa alterar, é a mesma que está lá nas credenciais, 5432. Qual é o database? O database é esse cara aqui, ó. Vamos copiar e vamos colar aqui. Depois, username é esse user aqui. Vamos colar aqui. E por fim, o password, a nossa senha. Copio a senha e coloco ela aqui. Deixo marcado para ficar salvo, para toda vez que acessar não precisar ficar digitando novamente. E coloco terminar. Nesse momento, ele vai fazer a conexão com o meu banco. Ao finalizar, eu consigo acessar todas as informações desse meu database, desse meu banco de dados. Como ele está na nuvem e está fazendo o primeiro acesso, ele demora um pouquinho mais porque está fazendo todo o carregamento. Então agora eu estou aqui no meu database ddverpddqpmvg6. E aqui dentro eu consigo ver o meu esquema público e as minhas tabelas. No momento a gente não tem nenhuma tabela. Por quê? Nós apenas criamos o database, o nosso banco de dados. A gente não fez nenhum tratamento para criar tabela ou em colocar informações nesse banco de dados. As configurações do meu cliente, nós podemos estar executando dentro do editor SQL
o nosso script para criação, seleção, edição, remoção e atualização. Eu tenho aqui um script que eu já havia criado, só para a gente testar esse acesso ao nosso banco de dados na nuvem. Então, primeiramente, eu vou executar aqui o meu create table, ou seja, eu vou estar criando uma tabela chamada teste, executo, ele faz essa execução para mim e eu posso verificar se essa tabela foi criada. Posso vir aqui, dar um F5 e renovar, ou seja, a tabela teste foi criada. Logo em seguida, eu vou testar o insert e o select. Eu tenho dois insert e um select. Executando esses comandos, nós temos aqui que ele fez a inserção e colocou para mim aqui as informações de ID e nome de duas pessoas que foram colocadas nesse insert. Depois eu vou fazer um update para testar, faço a execução e atualizei o ID 1, onde era José, virou João. Vou deletar o ID 2, executo novamente, depois eu tenho um select, eu só tenho agora o ID 1 nessa minha tabela. E por fim, eu elimino essa tabela do meu banco. E se eu fizer novamente um refresh aqui, eu não tenho mais nenhuma tabela. Então assim a gente consegue ter um banco de dados na nuvem, onde você pode estar passando as credenciais para seus amigos, seus colegas de classe e estarem utilizando o mesmo banco de dados em vários projetos ou um projeto apenas. Pessoal, muito obrigado e fico por aqui e até a próxima.